A nova coleção do Pokémon TCG chegou chegando e temos alguns boosters para abrirmos. Dentre todos estes Pokémons que nós tiramos, vamos escolher aquele que mais combina com um dos personagens da Aegis para transformá-lo em um treinador Pokémon. E é claro que o Pidgeotto seria o que mais combinaria com o Ícaro, que será um treinador logo após a vinheta. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus agentes, tranquileira? Eu sou o Victor DCR e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Estúdio DCR, o seu ateliê aqui no YouTube. Eu sempre gostei muito de Pokémon e eu cresci assistindo como boa parte das pessoas aqui do Brasólio. Para mim, Pokémon é um patrimônio cultural da história mundial, diga-se de passagem. Eu sempre imaginei qual personagem da Aegis teria de Pokémon na sua equipe. Então, junto com a Yabai Colecionáveis, a grande parceira do canal, que conta com uma variedade de produtos como mangás, action figure naquele precinho, Pokémon TCG e outros card game que nós conhecemos e que também nós não conhecemos. O acervo deles é incrível, é maravilhoso e muito grande, e eu tenho certeza que você vai encontrar aquela figure, aquele mangá que você tanto quer naquele precinho bem bacana. E pode ficar sossegado que eles enviam para o Brasil através da Shopee e também pelo seu próprio site, que você pode acessar aqui na descrição do vídeo. E esses codiguetas são de vocês para resgatar no Pokémon TCG Live. E agora vamos abrir esta mini box e desenhar o personagem junto à criaturinha, imaginando se ele fosse um treinador Pokémon. Mas antes de continuar com o vídeo, já dá aquele tapa na dedão do like, porque a cada like é um membro da equipe Rocket sendo derrotado e um Pokémon sendo salvo. E já aproveita também para compartilhar este vídeo com uma pessoa que curte o Pokémon TCG, que curte também desenhar Pokémon. Quando eu tava pensando em desenhar o Ícaro interagindo com o Pidgeotto, a escolha do Pidgeotto, bom, foi óbvia, porque o Ícaro é um personagem veloz, é um personagem rápido, e o Pidgeotto, por ser uma ave, ela simboliza a ideia daquele conto da mitologia grega das asas de Ícaro. Então, foi o match perfeito entre os personagens. E eu queria muito evitar essa parte de arte que fosse de confronto Pokémon. Eu gosto muito da visão de cada ilustrador do TCG que insere o Pokémon dentro de alguma realidade. Por exemplo, olha essa arte do Leafeon, que coisa linda, e é uma das minhas cartas favoritas. Ou até mesmo essa carta do Red com o Pikachu, que é a minha favorita de todas. Inclusive, eu tenho ela na minha coleção. Então eu queria trabalhar essa parte mais de interação, no momento de tranquilidade, no momento que os personagens estão relaxando, estão dando aquela descansada bem bacana no Parque Ibirapuera. Afinal de contas, aí se passa em São Paulo, então o Ibira, tamo junto, é nóis. E uma coisa que eu me apaixonei pelo Pokémon TCG, além, claro, da sua jogabilidade que é muito bacana, são justamente as artes, que tem um pouco dessa visão sobre o Pokémon que foge muito sobre a ideia de apenas ser um combate. É bacana que cada ilustrador do card game coloca uma visão que ele tem daquele Pokémon fazendo alguma atividade mais cotidiana. E isso é muito enriquecedor, não só para a criaturinha, mas também como uma arte por si só. Eu gosto até de falar que você colecionar o card game, tanto de Pokémon ou de outros também, é como você ter um artbook na sua bolsa, ou seja, um artbook de bolso, em que você pode pegar o seu baralho, você pode pegar aquele pacote, as cartas que vieram daquele pacote que você pegou lá na Yabai, e dar uma olhada nessas artes e admirar a qualidade que elas têm. E como no card game são vários ilustradores que cuidam destas ilustrações, então tem uma peculiaridade em cada traço, em cada estilo diferente. Porém, apesar destas diferenças, ainda assim há um padrão que cada ilustrador deve seguir. Sendo assim, a ilustração segue um padrão e é este padrão que eu tive a maior dificuldade para realizar o desenho. Neste caso, eu optei por transformar o visual do Ícaro, ou seja, tirar o Ícaro do meu estilo de desenho e tentar reproduzir, simular aquele estilo do Pokémon para imaginar de fato uma arte de uma carta do Pokémon TCG. Então, neste caso, eu possuo olhos maiores, mais avantajados, e conforme o personagem vai envelhecendo, a fisionomia do rosto
de seu corpo acaba ficando mais reta, diferentemente do contraste que é gerado nas roupas do personagem, que são mais volumosas e acaba tendo um amontoado de roupas em certas regiões para criar um peso mais harmônico entre linhas mais retas e formas mais chapadas, com os volumes mais acentuados e arredondados. E além do mais, é um estilo que eu não sou muito habituado a trabalhar ou a fazer constantemente. Apesar de que, em minhas aulas de desenho, é muito comum os alunos mais crianças ficarem mais confortáveis em desenhar as criaturinhas e nos treinadores Pokémon, pelas formas geométricas serem mais fáceis de ser reconhecidas junto a um Demon Slayer, por exemplo. Então, por causa disso, eu tive uma certa facilidade em imaginar o Ícaro na versão Pokémon, mas criou-se um certo desafio ali para, de fato, desenhá-lo neste traço. Para a line art, por exemplo, eu acabei optando por fazer linhas um pouco mais objetivas, sem tanta variação de espessura, apenas em algum ponto ou outro, porque, como falei, cada ilustrador tem um padrão, e geralmente as ilustrações de Pokémon, elas não possuem, de forma geral, uma arte final tão expressiva. Mas também, como cada ilustrador coloca uma peculiaridade naquela arte, eu optei também por brincar um pouquinho destas formas e deixar alguns pontos mais expressivos. Por exemplo, em regiões de primeiro plano ou em regiões que possuem o acúmulo de um volume de peças de roupas mais concentradas, eu acabei aplicando uma linha mais chamativa, uma linha mais espessa. Por outro lado, tudo o que está mais distante ou que necessita de uma delicadeza, de um cuidado, de uma sutileza, optei por uma linha mais fina. Conduzindo desta forma, foi onde nós conseguimos chegar nesta arte final. Quando eu estava pensando em como colorir essa arte, admito que eu pensei muito em colocar o meu estilo de pintura, mas que fugiria muito do padrão que são as cartas. Então eu tentei misturar o melhor dos dois mundos. E se nós analisarmos toda a linha evolutiva das artes de Pokémon, no começo, com o Ken Sugimori, nós tínhamos umas ilustrações em que era uma cor mais chapada, com pouquíssima variação de luz e sombra. Geralmente, a luz era o feixe branco que ficava na arte com a tonalidade daquela região que era colorida. Conforme o tempo foi passando e os ilustradores foram chegando ao Pokémon TCG, tivemos as artes mais trabalhadas, mais coloridas, com um baita acabamento impecável. Como a minha pintura ela é mais pautada em um degradê, em mais volume, e essas relações que são mais fortes e mais presentes em uma pintura mais do estilo de quadrinhos, ou até mesmo de um estilo mais mangá, eu peguei essa parte da minha pintura, essa forma que eu realizo as pinturas, e mesclei com essa ideia que tinha no Pokémon. Aqui entra a ideia do Hard Edge, que seria uma pintura mais dura, mais chapada, com o Soft Edge, que é uma pintura mais suave, com um degradezinho, aquela passagem de cor mais sutil. Então mesclei o melhor dos dois mundos para criar essa composição mais uniforme, para criar essa pintura mais interessante, em que regiões que são mais duras, que possuem uma movimentação ou uma forma mais pesada, utilizei da pintura chapada, e naquela região que possui aquela pintura onde há um acúmulo de luz ou que não é tão dura quanto em outras regiões, eu coloquei esse aspecto de um soft edge. E justamente isso é uma das coisas que eu falo em meu curso de pintura para anime com marcadores, em que lá nós desmistificamos todo o universo, o que comprar, como começar da melhor maneira possível, sem investir muito nesses materiais. Lá nós falamos de pintura de pele, pintura para cabelo, pintura de roupa, texturas e até mesmo aulas bônus, como por exemplo, uma aula focada em uma arte finalização bacana que vai realçar a pintura que você coloca naquele desenho que você está fazendo.
Então se você quiser melhorar a sua pintura e elevar o seu acabamento para o próximo nível, é só acessar o link do meu curso aqui na descrição do vídeo, como também no comentário fixado, que a minha equipe está totalmente pronta para te atender e tirar todas as dúvidas que você tiver, e será uma grande honra, um grande prazer em te receber como meu aluno. Dessa forma, eu fui continuando a colorir o meu desenho, e na parte do cenário, na parte das folhagens, na parte que há o maior acúmulo de uma cor verde, eu gosto muito de utilizar o tom amarelo para criar uma harmonia, um equilíbrio cromático em que eu não tenho um acúmulo muito forte de uma cor fria, da mesma forma que eu não possuo um acúmulo muito forte de uma cor quente, no caso a cor fria, o verde, e a cor quente, o amarelo. Desta forma, crio essa harmonização, este equilíbrio que fica agradável aos olhos de quem vê. Além do mais, já que eu também possuo o céu azul, que o azul é também uma cor fria, o amarelo casa muito bem com este elo. Desta forma, conduzindo a pintura até os seus finamentos, aplicando o efeito aqui e acolá e fazendo aquele seu tratamento digital, temos então a full art de uma carta do Pidgeotto com o Ícaro sendo seu treinador, e eu teria fácil essa carta em minha coleção. Mas aí vem aquela perguntinha: será essa carta do Ícaro uma ótima carta para o meta, para o competitivo do Pokémon, ou seria uma carta para o colecionismo, para as pessoas terem em suas coleções e curtirem a ilustração? Comenta aqui embaixo que eu tô ansioso para saber qual é a sua interpretação e o que você acha dessa carta que nós criamos neste vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, se considera se inscrever no canal e nos ajudar a crescer cada vez mais a nossa comunidade do bem. Será uma grande honra te ter aqui conosco, e você é muito gente boa, muito bacana, mas eu tenho alguns desenhos me chamando ali na prancheta que eu preciso terminar. Então fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!